na tarefa da paz. Todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é um conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo de nossas próprias almas. Ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, sê a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, sê a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e remova de todas as criaturas de seu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, do amparo vivo aos outros. Estejamos em paz. Rujam tempestades em torno de teu caminho. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura a afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra. Depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Familiares,
Parentela, Instituto Primário de Caridade. Fora do lar, é possível o sossego na consciência, distribuindo as sobras do dinheiro ou do tempo. Aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguiremos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente largado na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. E é aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta madureza mental. Ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós, que de vez em vez desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que asseguram felicidade. Anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonhas com a posse de dons luminescentes, suspiras pela ascensão espiritual. Contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de lições que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes, numa paciência, no outro a lealdade, e ainda em outros o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou, sob o telhado em que respiras, ainda mesmo ao preço de todos os valores da existência física. Refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam, nas vanguardas de luz, em perpetuidade de regozijo na família maior. Passo de luz. Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, recordemos a necessidade de certo donativo, talvez dos mais difíceis na beneficência da alma, o primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. Isso significa para nós um tanto mais de amor, ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório da incompreensão. Por vezes, é o lar um tumulto reclamando a tranquilidade à face do desentendimento entre criaturas queridas. Noutras circunstâncias, são companheiros respeitáveis em conflito uns com os outros. Em algumas situações, é o estupim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo, favorecendo a explosão da violência. Em muitos lances do caminho, é o sofrimento de algum coração brioso e nobre, mas ainda tisnado pelo orgulho, afia-se. Nessas horas, quando a sombra se nos estende à vida em forma de perturbação ou desafio a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo e tanto quanto puderes,
dá-te mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Alguém nos injuria, suportar com mais paciência. Aparece quem mais aflija, disciplinarmos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Surgem prejuízos, trabalhar com mais vigor. Condenações contra nós, abençoar e servir constantemente. Em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade, o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Pacifica sempre. Por muitas que sejam as dores que te aflijam a alma, serena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica, e perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus começando de ti. Suportemos. Detente 1 minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de 1000 modos. Muita gente, talvez, identificando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor, cada dia, permite, generosa, que tales plantas inermes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te aproprie das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes, para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas, para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos.
À frente dos óbices de todo o gênero, guarda a paciência que ajuda. E diante dos ataques de toda a ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. A melhor medida. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes atormentando-te as fibras da alma. Levantas-te cada manhã, muita vez, com as lutas da véspera, e antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sempre sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Todo o embaraço, espera com paciência. Todo o progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas farás sempre o melhor. Aguardemos. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muita vez, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera guardando águas paradas converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Meu Deus, eu vou ouvir essa história dessa missa. Ela nem se procuras o melhor. Mas eu filmei. A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentará sublime ideal. Contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir elevada missão,
Mas, se não tens paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la, planejas belo futuro para teu filho. Contudo, se não tens paciência para educá-lo, aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo o caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Terra, bênção divina.